A gente tá começando a nossa live de hoje. Gente, a gente se empolgou num grau para essa live hoje. Tainá, que a gente ficou trocando figurinha de um monte de livro é, nos últimos dias. E aí eu comecei a achar que uma hora ia ser pouco, porque tem tanto escritor e escritora negros incríveis e que a gente vai ficar falando mais tempo aqui hoje e vocês que lutem para aguentar. Gente, a gente vai fazer então hoje uma live especial de 13 de maio. Eu só vou apresentar o nosso tema, eu vou falar de alguns livros também, mas hoje a voz é toda da minha convidada, da Aline, que tem que tem não só voz, mas tem lugar de fala sobre o dia de hoje, então ela vai contar também um pouco, né, como o 13 de maio é visto pela pelos negros, né? Porque é um 13 de maio que, na verdade, às vezes as pessoas acabam comemorando, né? Como se fosse o dia da abolição, da escravatura e tal, e é uma outra lógica, né? A Maria Carolina tá aqui também, que escreveu o livro Paraná Preto junto com a Aline, que é a nossa convidada, Marilena, minha sogra, Cláudia. Então eu vou chamar a Aline, que é a minha convidada de hoje, para a gente começar esse bate-papo. E Aline, você está dizendo que você não pode participar aqui, por que será? Será que a Aline tá aí? Só leio mulheres, legal. Olá. Eu não tô conseguindo. A Aline não. Aline, se você tiver por aí, me dá um oi aqui, porque eu não tô conseguindo te chamar. E aí, assim, gente, a nossa live hoje vai funcionar da seguinte forma. Eu vou, como sempre, né? Eu vou falar sobre alguns livros, eu vou trazer alguns autores negros e autoras negras, é, e vou falar um pouquinho sobre algumas histórias dentro desse contexto. Ah, não, tá, Aline, não tá dando não, tá dizendo que você não. Ah, agora deu. Você tá fazendo. Então, tô chamando a Aline, nossa. Ê! Agora foi. Agora foi. Oi, Aline. Aline. Olá! Como tá Aline, ruim essa luz aqui, né? Deixa eu arrumar. isso, dá uma trocada aí. Aí, A ficou Aline melhor. é a nossa convidada de hoje, que tem todo o lugar de fala da vida nessa live de hoje. Então, gente, eu queria começar falando um pouquinho. Eu estava explicando, Aline, como vai funcionar, né? A gente vai ficar falando loucamente, obviamente, é, sobre um monte de autor, um monte de autora. Mas eu queria explicar um pouco como a gente pensou, né? A gente, ó, tão já te exultando aqui, Aline. Só leio mulheres, falou, ê, a Dani Feder, oi, Ali, rainha. Bicho, a senhora está lindíssima. Saudade, Aline, da Tainá. Eu tô de pijama por baixo, isso aqui é só fake news. Ah, gente, mas é a melhor coisa do mundo, né? Eu tô aqui assim de coberta e tal, mas a gente, né, na cara a gente tá arrumada, isso que importa. Gente, eu acho que é assim, o que que aconteceu? Nessa semana eu e a Aline ficamos conversando, eu quero falar disso, com aquilo, com aquele outro, daquele autor, daquele autor. Daí eu falei, ih, uma hora vai ser pouco, né? Eu já percebi que uma hora é pouco nas outras lives, né, que a gente fez. E quando chega, dá uma hora e a gente não falou quase nada. Mas acho que hoje é acertado, né, fazermos 2 horas. Então, a nossa live vai ser um bate-bola, né? Acho que a gente podia fazer assim, Aline, cada uma vai falando de um Eu livro, de acho. uma história, para para a gente ir conversando aí, batendo bola sobre os livros que a gente separou, os autores que a gente separou. Beleza? Beleza, combinado. E, gente, obviamente todos estão convidadíssimos, né, a A perguntar, a Carol também, eu falar. acho que pode A falar um pouco com a Carol, gente. isso, acho que a gente podia.
trocar as autoras aí um momento, chamar a Carol junto. Bom se pudesse ser live de três, né? Mas a gente só consegue fazer com mais um ao mesmo tempo. Então eu queria começar falando do nosso mais ilustre escritor negro, que é Machado de Assis, né? É uma pessoa assim que escreveu umas coisas ruins, né? Um texto assim mais ou menos, né? Então, Machado de Assis assim só é nosso maior escritor e um escritor que foi para o mundo inteiro, né? É consagrado no mundo inteiro. A minha mãe entrou, é consagrado no mundo inteiro. E o Machado de Assis, ele tem uma história muito interessante para começar a nossa live de hoje, né? Que eu estava conversando com a Aline também, que foi uma tentativa assim de décadas, né? De embranquecimento dele, né? O Machado de Assis, só para vocês terem ideia, eu trouxe este livro aqui, lindo, maravilhoso, essa edição sensacional do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E esse livro eu mostrei ele numa outra live, que segundo você, Aline, era, como é que você falou? Era a live da ostentação, lembra? É, Que era, live ostentação. Várias capas lindas. várias edições lindas, tal. E nesse livro, esse é um livro ricamente ilustrado por Cândido Portinari, mas ele começa com a ilustração da foto do Machado de Assis. E até que, enfim, Machado de Assis, feita justiça, né? Negro como ele era. Porque ele sofreu uma tentativa de embranquecimento por muito tempo, né? E por, obviamente, motivos de racismo estrutural, né? Tentar mostrar que, imagina que um escritor tão grande, tão consagrado, imagina que ele vai ser negro, né? Então, foi uma tentativa de embranquecimento por muito tempo, até que se descobriram algumas fotos dele que se começaram a perceber traços, né, no rosto dele, fotos em que ele era muito mais escuro do que quando ele era pintado branco. Fora aquilo que você comentou, né, Aline, que ele foi mostrado numa série, é isso? Como uma pessoa branca, que você me contou? Foi uma propaganda da Caixa Econômica ou do Banco do Isso. Brasil. Eu não sei te dizer qual dos dois bancos, mas era um centenário do Machado de Assis, então aparecia lá ele, né, caligrafando, né, escrevendo ali suas ideias, uma sala muito linda, com uma caneta muito linda, e um ator que parecia o Papai Noel, né? Branco, barbudinho, de olho azul, assim. Olhos claros. Né? Você estava falando dessa questão das fotos, que as fotos foram aparecendo depois, mostrando que ele tinha pele escura. E antes dessas fotos aparecerem, é impensável, né? Nossa, o Machado de Assis ele não pode ser negro, né? Ele tem que necessariamente ser branco, né? É É tipo aí que tal. Jesus, né? O Jesus Aham, loiro, que nasceu no exatamente, Oriente Médio, ele é Aham. loiro do olho azul, o diferentão. É. É uma tentativa de embranquecimento absurda, assim, e que por muito tempo se manteve, né? Por muito Por tempo o muito Machado de Assis tempo. foi mostrado como uma pessoa branca. É muito recente a história de que Machado de Assis era uma pessoa negra e existe uma tentativa muito grande de ir atrás de outras fotos mais raras, enfim, para mostrar, né? Ó, vocês estavam todos enganados, né? Então não tem o menor sentido. E uma outra coisa interessante da história do Machado de Assis, eu até separei aqui, eu não sei se alguém que está por aí já leu o livro Machado, do Silvano Santiago. O Silvano Santiago, ele ganhou o prêmio Jabuti com esse livro. É uma espécie de um relato biográfico, crítico, analítico, enfim, da história do Machado de Assis, na verdade, dos últimos momentos da vida do Machado de Assis, dos últimos anos. E o Silvano Santiago, que é o autor do livro, ele ganhou o prêmio Jabuti de melhor romance, né, com esse livro, e ele conseguiu mostrar no livro que ele fala em determinados momentos sobre essa questão do embranquecimento, né? Então, agora isso já é mais comentado. Mas por muito tempo Machado de Assis foi mostrado como um autor branco, né? Isso já é mais comentado pela historiografia oficial, né? Porque
para Exatamente, porque para o extraoficial era óbvio, público, né? isso, exatamente, agora passa a ser comentado e a ser criticado e questionado, mas, né, quem já estudava já sabia há muito tempo, e quem já tinha ouvido e visto outras fotos já sabia há muito tempo, né, de toda a vida do Machado de Assis, que obviamente ele era negro, mas é muito forte a coisa do racismo estrutural, de você negar que um grande escritor possa ser negro, né? É absurdo, assim. Então, eu acho que essa é uma questão muito interessante. O William entrou aqui também, diz que gosta de tudo e ama Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, eu amo tudo, né? Eu sou uma pessoa, assim, Qual que é o teu extremamente... preferido do Machado de Assis? Ah, é o Dom Casmurro. Ah, o Dom Casmurro é o meu livro preferido da vida, né? Eu já li esse livro. Se perigar, eu já li esse livro umas 12 vezes, eu sei trechos de cor dele. Assim, é uma coisa doentia até. E o Memórias Póstumas eu acho sensacional, também alienista, eu acho uma história incrível, né? Eu tô com o Ina nessa, eu acho que Memórias Póstumas é o meu preferido. Pois é, né? Mas você sabe que o Brás Cubas, ele tá numa live que a gente vai fazer mais pra frente, entre os meus personagens odiados. Porque o Brás Cubas, meu Deus, né? Ele Ai, ai, assim, ai. ele Ele é um cara que nós, desperta em você uma raiva que é ele é um cara que nós impressionante. amamos odiar. Amamos odiar, exatamente. Aí o William diz que foi em 2011 o caso que a Aline citou. Ah, ele jogou no Google. A Caixa Econômica Federal informou nesta quarta-feira que suspendeu a veiculação de uma campanha publicitária sobre os 150 anos. É Gente, isso. né? É, E aí, olhe como a situação toda ela é uma situação louca, né? Porque assim, não é a vendinha da esquina do seu José que está fazendo uma propaganda, é o governo sim, federal. O próprio governo sim. federal que tem uma secretaria voltada, que está ligada à Fundação Palmares, ou seja, era mandar um WhatsApp, um alô, um fax. Hein? Vocês podem dar uma olhada aqui nessa propaganda que nós fizemos? E aí isso passa pela agência de publicidade, É. passa pelo gestor da pasta, passa pelo presidente do banco, passa pela secretaria ou pelo Ministério de Comunicação e vai para a televisão. E É, é, ninguém em nenhum momento falou assim, e escuta, ninguém se liga. será É, que vocês estão com o ator certinho aí? É isso mesmo? Ninguém falou isso. não, não. É muita gente errada, passando o errado e chegando na televisão. Eu sempre fico de cara com propaganda de televisão por causa disso, porque passa por muita gente. Por muita gente. Quando eu vejo as propagandas, por exemplo, que são super absurdas com a figura da mulher e tal, eu falo assim, gente, será que não tinha ninguém nessa linha toda que parou e Mas, pensou, mas na será que tá publicidade não tem certo? mulher, né? Né? Eu que Não tem sei. mulher, enfim. Mas é bem isso, assim, passar por muita gente para ninguém se questionar se estava certo aquele Machado de Assis loirinho, né? Então eu acho que o começo da nossa live, ele é assim para acabar de vez, né, com essa visão. Machado de Assis era negro, extremamente competente, um dos melhor texto que a gente tem na vida, um dos melhores escritores, né, da literatura universal. O William diz que dá um pouco de depressão assistir as lives porque é muito livro bom e a sensação é de que nunca vou conseguir ler tudo. William, só você. É só você que pensa isso. E ontem, não, só para você ter noção, Aline, ontem eu fui procurar um livro que eu precisava assim para coisa de trabalho. Saí com 3 livros lá baixados e pensei, gente, eu preciso de, né, quantas, que nenhum deles era o que eu estava procurando. E eu pensei, gente, né, preciso de quantas vidas para ler todos esses livros que eu baixo, que eu compro, que, enfim, né. A minha irmã entrou, ela disse que adora Dom Casmurro também, ai, eu acho maravilhoso, né. Maurício, meu colega lá da faculdade, hoje tá aí nas nossas conversas diárias, Brás Cubas está na minha cabeceira para reler na pandemia. Nossa, releia, né? Porque, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tem como deixar essa live disponível depois? Esse assunto é muito importante. Então, eu sei que a live fica disponível 24 horas, mas eu não sei exatamente como salvar. Depois eu tenho que descobrir isso. E a Maria Carolina diz que é verdade, são listas intermináveis. Então, Aline, comecei com a minha sugestão, Machado de Assis. Bato a bola e passo para você.
Eu quero, antes de fazer a minha sugestão, Vamos lá. né? Eu queria falar hoje do 13 de maio. No começo você falou ali da data, da abolição, da não abolição Isso! e etc, etc. Então, a primeira coisa que eu preciso falar é que não há nada para ser comemorado em 13 de maio. 13 de maio é uma data simbólica, é óbvio, né? Resultado de muita luta, mas é uma data de reflexão, né? Hoje eu recebi inúmeros, dezenas, talvez centenas de De prints. parabéns. Não, porque as Ah, pessoas elas sabem que vai dar ruim, né? Se elas ufa! darem parabéns para mim. De prints de uma publicação da Fundação Zumbi dos Palmares, né? Outrora organização que discutia questões de negritude. Hoje, né, o Capitão do Mato está lá servindo o imbecil do presidente. Então, o Capitão do Mato, que é o Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, ele já veio num desmonte da Fundação Palmares, né? Foram retirados sete órgãos da Fundação Palmares no ano passado, que eram conselhos, né? Porque as decisões elas eram tomadas de forma horizontal, ouvindo os mais diversos grupos, mulheres negras, homens negros, LGBTs, comunidade quilombola e toda a comunidade que compõe o movimento negro. Isso não existe mais. O cara falou, não, pode deixar que eu faço. E tá fazendo essas merdas todas aí que nós estamos vendo, né? E aí a publicação de hoje, que ele falou que foi hackeado, né? Porque sempre tem um hacker no governo Bolsonaro. Sempre. Mas Uhum. em linhas gerais, ele disse que Zumbi ele é um mito da esquerda, né? E que se existe uma consciência negra, precisa existir uma consciência branca, etc, etc. E citou o famigerado Morgan Freeman, que eu vou falar um pouco também. Uhum. A primeira coisa que eu preciso ponderar, apontar sobre esse comunicado ele falou de consciência negra em 13 de maio. São duas datas diferentes. Ele errou a data. Consciência Para negra é começar, 20 de Consciência novembro. Negra lá em novembro. Isso, é 20 de novembro, aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, que não foi um herói inventado pela esquerda, porque entre a esquerda e a direita nós continuamos sendo negros. Não, a esquerda não é menos racista. Então, para começar, o ponto é esse. E aí ele fala lá que enalteceu a princesa Isabel, né, por ter libertado os escravos, etc. O Brasil, ele aboliu oficialmente a escravidão em 1888. Foi o último país do mundo a fazer isso. Porque a princesa Isabel era uma mulher branca que tinha dó dos negros? Não, porque ela era uma monarca e precisava de dinheiro e estava sofrendo pressões econômicas de países, principalmente europeus, para que essas pessoas fossem libertadas. Por quê? Porque os europeus estavam com dó dos negros? Não, porque trabalhadores escravizados não recebem salário. E se não recebem salário, não consomem. E se não consomem, o capitalismo não funciona. Ou Ponto. seja, não tem nada de bonzinho, não tem ninguém bonzinho nisso tudo. Esse Sérgio Camargo, infelizmente, é uma pessoa que está alienada pelo sistema racista estrutural, né? Ele é uma. Vocês já assistiram um Django Livre? Lá vai eu falar do Leonardo DiCaprio, né? Vocês Tava assistiram Django demorando. Livre? O Django Livre tem aquele cara que é o escudeiro do Leonardo DiCaprio, que é o Samuel L. Jackson, né? O Sérgio Camargo é o próprio, né? É um cara que é oprimido, que ele é uma pessoa ridicularizada estando na Fundação Palmares. Eu tenho um 50% assim, de raiva, né? Vontade de ir lá e tocar fogo nele. E os outros 50% de pena, porque uma pessoa que É. está completamente alienada dentro do sistema racista, Uhum. né? A pessoa vai lá e pega uma pessoa, qual que é a pessoa negra aí? Põe ela lá, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não ouve, né? Parece Uhum. a alegoria da caverna, né? Tem um monte de negro fora da Sim. caverna falando, ó, o sistema tá matando, tá roubando, a gente foi injustiçado. Ah, mais alto, desculpa. Será que tá melhor agora?
Tá melhor. Esse microfone que estava escondido. A gente foi injustiçado, etc, etc. E o cara tá lá, não existe racismo. Por favor, É. né? Então, assim, é um lamento que eu deixo aqui no 13 de maio, é um lamento que eu deixo pelo Sérgio Camargo também. Eu espero realmente que alguém do movimento negro tenha um pouco de paciência com ele e consiga É. fazer com que ele compreenda que ele está oprimido nesse sistema. Então, essa é um apontamento que eu precisava fazer, né? Porque várias pessoas aí me questionaram hoje e acho que é interessante a oportunidade. Mudando de É assunto, só para eu te falar, as palavras da Aline, eu falo as minhas, a da Aline Dávila. Obrigada por essa aula, Aline. Temos tanto que aprender. ah, É verdade. Muito oi, bem. Aline! Faz tempo que eu não te vejo. O primeiro livro que eu quero trazer, parando de falar de coisa ruim, né? Falar de coisa boa, é um livro que eu li no Leia Mulheres Umuarama, que deve estar aí, se não tiver, vai chegar daqui a pouco, que é Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Rainha. Rainha maravilhosa. Essa sim é rainha, eu sou genérica. Então, a Conceição. E é uma edição linda, eu também vou fazer a ostentação agora. Isso, Essa vai lá. edição é o seguinte: olha que coisa mais linda. Tá dando para vocês verem? Tá. É azul, as letras são azuis. Nossa, Olha que isso eu coisa não mais tava dando pra ver, tá dando pra maravilhosa. ver agora que você falou. É azul, gente. É muito lindo. E aí, essa sugestão aqui do Leia Mulheres foi a Jaqueline Menezes que nos deu a sugestão. E eu nunca tinha lido nada da Conceição Evaristo. Pasmem, né? Que absurdo. E aí fui ler Olhos d'Água. O Olhos d'Água ele traz uma reflexão bem contemporânea. Fala de violência nas cidades. E aí ela fala muito de Minas Gerais, de Belo Horizonte, né? Especificamente, que é de onde ela vem. É um texto muito forte. Não tem meias palavras ali, né? Tem um texto em específico que a gente combinamos de não morrer, que é a gente combinamos de não morrer mesmo. Esses dias eu até vi essa citação corrigida, né? Nós combinamos de não morrer. E não, perde todo o sentido, né? É Perde. exatamente isso. Uhum, A gente combinamos de não morrer. E é a uhum. coisa, assim, é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida, porque é muito autobiográfico, né? Para quem conhece um pouco da história dela. E aí, quando você parte de uma perspectiva de mulher negra, lendo uma mulher negra, tem muito do que acontece, que já aconteceu com você em maior ou menor escala, mas já aconteceu. Então, é um livro que eu super recomendo, é facílimo de ler, além de ser essa edição linda, né? E aí a gente consegue entender aquela coisa da candidatura da Conceição à Academia Brasileira de Letras, né? Não Uhum, aconteceu por motivos de racismo, machismo, né? Que daí ela uhum, suporta as duas coisas, né? O eleito no ano foi o Cacá Diegues, né? Que é um cineasta. Eu uhum. não. Branco. É o homem branco rico lá da roda. Uhum, Eu realmente uhum. não posso falar sobre ele porque eu não sei quem é. Assim, nunca vi nada nele, não sei É, ele é quem um é. cineasta, tem várias qualidades, mas assim, não se comparava, né? Não só não se comparava a Conceição Evaristo, mas não se comparava a simbologia de eleger a Conceição Evaristo, né, naquela época. Então, eu acho que nem que ele fosse o cara mais, né, emocionante do mundo. Não. É óbvio que a E, Conceição Evaristo era muito melhor. E na época teve um monte, né? Uma campanha, 40 mil assinaturas para que ela Uhum. se Para que ela tornasse fosse. É, imortal, e mesmo assim não. Bom, homens brancos elegendo mais um homem branco, né? Então, assim. é. E aí Branco, homem hétero, elite, a Negra Will falou. Exatamente. é isso mesmo. E É. aí a academia também ela reproduz essa coisa da não inclusão, né? Porque a produção ela existe. Né? Sim, Está cheio de autores e autoras negras fodões por aí. tem editora só de autores e autoras negras. É óbvio que Tem. existe, né? Produção, lógico.
E Mas aí elas não, são invisibilizadas, né? eu não acredito que não tenha nenhum nesse universo que mereça, né, ao menos uma indicação. A Conceição Evaristo tem Jabuti e vários outros prêmios, né? O currículo dela dispensa qualquer tipo de comentário, né? Uhum. Mas a título de curiosidade, depois de Machado de Assis, o único homem negro que foi presidente da academia foi o Dr. Domicílio Proença, que é um escritor, revisor, professor de língua portuguesa também, como você, um fodão. Mas assim, isso aconteceu em 2015, se não me engano. Ou, não, foi até Uhum. 2015. Então ele esteve presidente até 2015 e foi o único homem negro depois de Machado de Assis. Fora isso, aparentemente a E gente não fora, produz. e fora que para Machado de Assis ter sido presidente foi também um Um estresse, parto. não foi fácil, foi um parto. E também ele acabou ali conseguindo, porque ele teve a ideia da Academia Brasileira de Letras. Né? Porque, oi, É fui eu meu, que né? inventei, né? É A meu, bola é né? minha. Então, assim, e aí ele conseguiu, porque senão ele nunca tinha chegado. Essa que é a tristeza, né? Tem alguns comentários aqui. Vamos à importante reflexão. A Só Leio Mulheres colocou que é uma importante reflexão do 13 de maio, porque a gente tem muita raiva mesmo. É, e Só Leio Mulheres também falou que, fora tudo isso que você comentou da Conceição Evaristo, a força política que tem a escrita dela, né? Sim. Sim, é o posicionamento o tempo todo, né? Ela marca o território e aponta ali, né? Ela coloca o dedo na ferida. Ó, vocês são É, racistas, é assim que funciona na periferia, é assim que funciona na favela. mas é muito interessante, né? Quando a gente começa a ver assim os textos escritos por pessoas que são de grupos que normalmente precisam ir lá e pôr o dedo na ferida, né? Eu queria fazer um gancho aqui com um livro que deixa eu ver em qual que eu vou fazer agora, qual que eu vou falar. Eu vou falar desse livro aqui, ó, O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Esse é um livro super recente. Esse menino é super novo, se eu não me engano, ele nasceu em 91. Que Meu absurdo. Deus, né? Ele tem o quê? Ele tem 29 anos, é isso? Que eu, como boa professora de português, né? Sei É bastante isso fazer mesmo. conta. 29. Ele tem 29 anos, a carinha dele é essa daqui, o Giovanni Martins. E o Giovanni Martins, ele se destacou com esse livro aqui, com o Sol na Cabeça. São vários contos, na verdade, contos muito autobiográficos da história dele, da vida dele. Assim, ele vem de uma comunidade carioca, se eu não me... ele nasceu em Bangu e morou, deixa eu ver, vai chegar, poderá ignorar. Ele é escritor nascido em Bangu e morador da Rocinha e do Vidigal. Então, assim, tudo que ele escreve aqui é da vivência dele, assim, ele foi para Flip, né? E ele depois da Flip ele super estourou. E ele diz que com o livro dele é uma coisa muito, muito assustadora isso, assim. Ele descobriu que ele era negro por causa do livro que ele escreveu. Ele se viu como uma pessoa negra depois do livro. Que daí ele começou a perceber nas próprias histórias que ele contava o quanto ele sofria preconceito, o quanto ele sofria batida da polícia por nada, né? E assim, ele sofreu preconceito em vários sentidos, por também ser morador de comunidade, enfim. E quando eu comecei a ler esse livro, é engraçado, eu li esse livro no começo desse ano. Ele é um fenômeno literário, tem até uma etiquetinha aqui na capa que diz o novo fenômeno literário brasileiro vendido para 9 países. E aí eu pensei assim, mas gente, o texto dele não tem assim, né, nada de... Ele não tem um texto assim, puxa, sensacional, não vou falar assim, uau, que incrível. É um texto muito bom de ler, é um livro rápido de ler. Só que daí eu não tinha me dado conta que o livro, ele é, na verdade, não é um tapa na cara, é um espancamento já, assim, né? Você é espancado no livro
porque é de uma simplicidade o jeito que ele conta as histórias, mas ao mesmo tempo tem tanta mágoa, tem tanta tristeza naquelas histórias que não é uma mágoa e uma tristeza colocada por ele. Você sente isso quando você lê. E você começa a ver que a história não é justa. E você começa a ver que aquilo está errado. Então, assim, a lógica desse livro, ela tá muito mais em você ser impactado pelas histórias, né? E perceber o quanto essas pessoas, às vezes, passam por cima das suas... de todo o preconceito que elas sofrem para simplesmente poder viver, para simplesmente sobreviver, né? E o livro é uma porrada na tua cara disso daqui. É impressionante. Então, aí eu entendi que era por causa disso, né? Não é necessariamente porque é uma escrita sensacional, é um livro com uma linguagem simples, é uma linguagem fácil de ler, e isso é outra coisa que eu acho que também é uma porrada na cara de todo mundo, porque o cara é um fenômeno literário com um livro acessível, não é um livro que as pessoas pegam e falam, putz, não entendi nada, né? E um talento jovem, né? Extremamente jovem. Então, assim, acho que esse é um livro muito legal, de outro escritor negro, super novinho, bastante jovem ainda na literatura e com muita vida aí pela frente, né? Principalmente de produção. Agora bota a bola para você. Esse eu vou anotar. Esse eu não li ainda. Isso, ele é super rapidinho. O sol na Deixa eu cabeça. ver. Eu vou, já que a gente tá nessa vibe aí de Rio de Janeiro, esse aqui eu comprei na Flip. Li do Rio de Janeiro a Curitiba no seu carro. É o livro do Lázaro Ramos, se chama Na Minha Pele. E esse livro é um livro... O Lázaro Ramos é um cara sensacional, né? Porque ele é muito engraçado e ele é muito positivo. E ele passa isso no livro. No começo, ele vai explicar ali qual é que é o do livro, né? Da onde surgiu essa ideia de fazer o livro, que foi um material encomendado pela editora, né? Da editora Objetiva. E eles queriam um livro do Lázaro Ramos, não tinha muito um tema, né? E aí ele foi lá discutir, ele tinha escrito uma peça de teatro há pouco tempo, pensou em transformar essa peça de teatro em livro infantil. E aí o pessoal, não, a gente estava querendo uma coisa mais intimista, tal. E aí ele ficou bem pistola, porque ele dizia assim, não, eu não posso fazer uma autobiografia. Primeiro porque eu sou muito jovem. Segundo porque eu não sou escritor. Como é que eu vou escrever uma... Ele não queria de jeito nenhum. E aí ele tem um programa no Canal Brasil que se chama Espelho. Que é sensacional. É muito bom. E no Espelho ele fala um pouco disso no livro. Não tem, ele manda, né? Ele é dele, ele que manda, não tem produção, não tem, ele faz o que ele quiser. Então, a partir da perspectiva do programa Espelho, ele pensou exatamente nessa lógica, né? Bom, se eu posso escrever do jeito que eu quiser, o que eu quiser, de repente vale a pena contar a história. E aí ele conta a história, desde a infância dele ali, no começo da carreira. Ele mora numa cidade da Bahia, ele nasceu numa cidade da Bahia bem pequenininha. E aí é muito engraçado o jeito que ele conta, né? Ele fala assim, as melhores fontes de renda na cidade eram trabalhar no mercado e na prefeitura. E aí ele fala, não, mas a minha família não trabalhava nem no mercado, nem na prefeitura. Lamento, né? Deu ruim. E aí começou com essa ideia de querer ser artista, né? Como assim, gente? Ser artista, não tem como. E aí ele vai contando essa trajetória dele, ele fala muito da relação com o Wagner Moura, que é uma relação que virou até meme aí na internet, né? Mas ele fala dessa relação porque os dois começaram juntos, eram da mesma região ali, não da mesma cidade, mas da mesma região. Foram para Salvador. E aí de Salvador foram para o Rio, bem loucos, né? Vamos para o Rio de Janeiro, Projac. E aí foram pro... E aí o Wagner Moura ficava reclamando, tipo, pô, só me oferecem papel de bandido e de nordestino. E aí o Lázaro fala num trecho do livro, né? Você tem duas opções, para mim é só bandido.
para de reclamar e vamos pegar os papéis, né? Vamos tentar. Uma hora a gente pega outra coisa, né? E é muito boa a história porque é muito intimista, assim. Ele fala de coisas que aconteceram com ele, não tem uma discussão acadêmica. Eu acho que como você trouxe essa discussão anterior de um livro que é simples de se ler, do Lázaro é a mesma coisa, é um livro simples de se ler, uma sentada, e ele é muitíssimo engraçado, né? Ele começa o livro dizendo que estava voltando de Salvador e estava levando camarão para o Rio de Janeiro. E aí perdeu o voo, e aquele negócio começou a ficar estragado. Enfim, é uma loucura e é muito leve o livro. E ele traz essas discussões, né? Ele aponta essas discussões de uma maneira que não te machuca, te reflete, te faz refletir, mas não te machuca. Então, é uma leitura que eu indico, uma leitura leve, uma leitura fácil. E o Lázaro Ramos é uma pessoa incrível, né? Eu acho que vale, inclusive, seguir ele aí nas redes sociais, porque ele sempre Sim, faz eu tenho boas... visto algumas lives dele, são muito legais. Muito legais. Muito, muito. Esse eu Ele não tem li bons ainda. apontamentos. Leia, muito É. bom, muito bom. A Isa, minha irmã, ela diz que, quando eu estava falando do livro do Giovanni Martins, né? Ela diz que é uma porrada como quando se lê que um negro não pode correr na rua e nem usar moletom de capuz, né? Que são coisas que as mães falam para os filhos desde pequenos, né? O Ó, não correr, sai o correr, correndo. não, correr é o básico, né? Correr e sair na rua com documento. São duas coisas básicas, né? Outro dia eu estava É. ensinando para o meu sobrinho, que tem 6 anos, e é um menino branco, maneiras dele pedir ajuda caso ele se perdesse ou alguma coisa assim, né? Então, daí eu estava ensinando o número da polícia, né? 190, ele já entendeu isso, e ensinando que ele pode se aproximar de um policial e pedir ajuda, o endereço dele, o telefone, passei algumas orientações. E aí só posso fazer porque ele é um menino branco, né? Se ele fosse um menino negro, eu não sei o que eu ia fazer. Teriam outras Então, orientações. não sei, né? Ligue para alguém, para um amigo, para É. a igreja, não sei, alguma coisa assim. Meu Deus. É. Muito bem. Vamos falar de uma mulher, né? A gente falou de 3 homens até agora, e agora a gente vai falar de uma mulher. Eu não tenho esse livro, mas é esse daqui, Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus. Gente, eu não sei nem o que falar desse livro. Esse livro ele é um livro que foi escrito na década de 40, né? A Carolina de Jesus, assim, só eu peguei algumas informações porque eu não sabia de cor. Ela ela viveu de 1914 a 1977 e ela viveu a maior parte da vida dela na favela do Canindé, em São Paulo. E ela gostava muito, ela aprendeu a ler sozinha e começou a escrever. E ela era assim, o que hoje seria uma catadora, né? Não tinha exatamente esse nome ou essa função, enfim, mas ela mantinha os filhos dessa maneira. Aquela história clássica, né? É, foi extremamente vítima de racismo, a Carolina de Jesus, a vida inteira. E a história clássica, assim, da mulher que não teve o marido do lado para cuidar dos filhos, foi chefe de família a vida inteira na favela. E aí, ali por 1940, não, mais ou menos ali por 1930, ela começa a escrever é, a vida dela, começa a descrever a vida dela. Então começa a dizer: hoje eu não tenho comida para os meus filhos, hoje, hoje a gente não conseguiu fazer nada, hoje o meu filho sofreu determinado tipo de discriminação. Só que a linguagem dela era de uma mulher muito simples. Então, assim, o livro, O Quarto de Despejo, ele foi editado, inclusive, com os erros dela. Inclusive com a maneira, né, que o texto foi escrito. Porque daí esses escritos dela é como se fosse um grande diário. O Quarto de Despejo é um diário da vida de uma mulher negra favelada, tanto que ela até coloca, o subtítulo do livro é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada.
né? Porque ela achava que ela não tinha que mudar o nome. Existem muitas pessoas que acham, inclusive, errado a chamada de comunidade, acham que é uma gourmetização da favela, né? Que não, que é favela mesmo. Esses dias eu vi o Emicida falando isso. Então, assim, ela é o diário de uma mulher favelada. E ela deu e foi dado esse nome, quarto de despejo, porque ela, no livro, ela diz que a favela é o quarto de despejo da sociedade. A favela é onde estão os trastes da sociedade. É para onde as pessoas mandam as coisas que não cabem mais em outros cômodos da casa, né? É muito forte isso, é muito triste, né? E aí esses escritos foram encontrados, foram publicados ali em 1960, e esse é um livro hoje que já foi traduzido para mais de 15 países. É um livro que tem mais de 40 países, na verdade, já foi traduzido para mais de 15 línguas. E é uma história nua e crua de uma mulher negra na favela, né? Então, assim, ninguém falaria com mais propriedade do que ela. Se você quer saber como é a história de uma mulher negra na favela, ou você vai lá e você entrevista essa mulher, ou você pode pegar o livro da Carolina de Jesus e ler, porque infelizmente pouquíssima coisa mudou. Infelizmente, Eu né? ia te Esse é o fazer mais essa triste. pergunta, eu ia te fazer essa pergunta agora, né? Quando você lê, é claro, né? Eu falo de uma perspectiva de uma mulher negra não favelada, eu nunca ocupei nenhum espaço de favela, nem também muito periférico, né? Uhum, Mas, assim, pelo que nós acompanhamos, principalmente pela profissão, né? Pelo jornalismo que nos leva a ter contato com essas realidades, não dá para dizer, bom, de Carolina a Conceição, quanto tempo passou? E Conceição uhum, traz novamente essas provocações, né? uhum. Então, infelizmente, a gente tem aí esses escritos lá da década de 40 ainda tão atuais, né? É uma tristeza quando você pensa isso. A Mariana, ela diz que Carolina de Jesus foi vítima de racismo em uma biografia da Clarice Lispector. O autor da biografia da Clarice disse que ela parecia a empregada da Clarice Lispector. Senhor do céu. Conta mais aí, Mariana, para nós. Conta mais aí pra gente. Então fica aí a minha dica da Carolina de Jesus. Eu acho um livro assim essencial. Se fosse para escolher aqui quem a gente colocaria no topo dessa lista de tanta gente maravilhosa que a gente está falando hoje, pô, Carolina de Jesus estava muito no topo da lista para mim, assim, porque é uma triste realidade e principalmente ainda muito atual. Tua Infelizmente, vez. né? Eu ganhei esse livro aqui que eu vou falar de aniversário há uns anos atrás. Eu não conhecia a autora, ganhei da Carolina Evelyn. Maravilhosa, né? Maravilhosa. E aí é esse livro aqui. Sejamos todos feministas. Ai, maravilhosa, Chimamanda. E assim, eu não conhecia Chimamanda, eu nunca tinha ouvido falar. Deixa eu mostrar a foto dela aqui, porque ela é super vaidosa, bem Ela é blogueirinha. Olha lindíssima. lá, Ela é bem blogueirinha, é verdade. bem blogueirinha. A Mariana disse que vai te mandar o link depois Tá bom. acho que dessa história da biografia da Clarice. Aí depois vocês entram no Toda Letra Responde aqui que vai Isso, a estar. gente coloca tudo lá. E esse livro aqui, ele é um ensaio, né? Ela fez uma palestra sobre essa questão do feminismo, né? E aí depois isso virou livro. Ela conta de um amigo dela que infelizmente já é falecido. E aí eles eram super nerds, né? Ali ela sempre foi muito dada à leitura e tal. E aí um dia eles estavam conversando, ela tinha uns 14 anos, e aí no meio da discussão o amigo dela falou assim: "Ah, mas você é feminista", né? E aí ela conta que ela não sabia o que era feminista, né? Mas pelo jeito que ele falou, ela achou que poderia ser uma coisa ruim. Uma coisa ruim. Continuou a discussão, chegou em casa, pegou o dicionário e foi ver o que era ser feminista.
quando ela descobriu que era ser feminista, ela falou, não, de fato, eu sou feminista sim. E aí ela foi dar essa palestra depois lá e recebeu várias recomendações para se afastar desse rótulo de mulher feminista, né? Ela diz aqui que as mulheres feministas no continente africano são vistas como anti-africanas, que elas não gostam... Bom, não é só no continente africano, né? Mas Uhum. anti-homem, né? Que elas não gostam de homem, que ela não respeita os homens e bababá. E aí, nesse livro, ela explica primeiro o processo dela, entender o que é o feminismo, né? Que eu acho que é tão importante para nós mulheres e também para os homens, porque o machismo ele oprime os homens também, né? Claro. Eles têm que ser, e ela traz essa discussão, né? Os homens têm que Nossa, tipo, ser caí, foi mal. os homens têm que ser machões, eles têm que prover, Não eles pode não podem chorar. chorar. Uhum. Uma série, né, de outras implicações que o machismo também impõe a eles. E aí ela vai se descobrindo feminista e ensinando os outros como ser feministas e como o feminismo é bom. E aí ela se define como uma feminista feliz e vai desmistificando estereótipos, né? A mulher feminista ela não gosta de maquiagem, vocês viram? Ela é super blogueirinha, né? A mulher feminista não gosta de salto alto. E isso não tem a ver com feminismo, né? Nossa, O é problema da uma, vestimenta é normativa de comportamento, não é é uma a coisa tão roupa. rasa, né? Associar Sim, isso ao feminismo. nossa, não é a roupa. A roupa é a última, né? Tomara que um dia nosso problema seja sentar aqui e falar assim, nossa, não posso sair sem sutiã na rua. Que seja Uhum, esse o nosso único problema. Porque uhum. daí a gente vai estar de boa. A Dani Feder diz que outra coisa que falam de feminismo é que tem pelo no sovaco. Eu ouvi falar, Dani, que as mulheres não feministas também têm. Eu não sei te dizer, mas eu ouvi falar. Dizem por aí. Eu não sei, eu não me relaciono com não feministas, então eu não sei como é que funciona. Então, esse livro aqui, olha, é bem. Deixa eu ver quantas páginas aqui. Porque Ele ele é é bem bem. curtinho, né? 63 páginas e é bem pequenininho, assim, ó. É Aham. uma hora, menos até. Vocês E levam uma para ler. linguagem super simples, né? Super simples, super gostosa. Ela é uma conversa. Eu não sei Uhum. o quanto disso aqui foi editado na palestra, né? Quanto está diferente da palestra, mas assim, é um papo como esse que nós estamos tendo aqui. Então, vale super a indicação. Leiam, sejamos todos feministas, é muito bom o livro, e ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Tem a Americaná dela também, que é Você maravilhosa. tem esse, né? Quase roubei de Tem, você um tenho, dia. mas não sei onde é que tá, guria. Para variar, um dos meus Tava no livros que quarto. sumiram. a, a Dani disse, ouvi dizer que homens também têm, devem ser feministas. Né? É É verdade, certeza. verdade. Certeza, Dani. O meu próximo livro é de uma outra mulher maravilhosa, mas Ó, essa é norte, o Leia Mulher está anotando tudo isso ou só Leia né? Mulheres? É uma outra mulher maravilhosa, norte-americana, que escreveu A Cor Púrpura, Alice Walker. Ai, gente, é só livro foda, né? Só livro bom, só livro que te faz assim. É por isso que eu acho, é por isso, né, gente? Eu já falei sobre isso com vocês, mas é por isso que eu tatuei isso daqui, ó. Ler transforma, né? Só livros que nos transformam, porque esse A Cor Púrpura, quando eu li, ele é vencedor do prêmio Pulitzer. O A Cor Púrpura, ele estava na minha lista do ano passado ou do ano retrasado. Essa é uma lista que eu ainda não desisti, gente, mas ela tá meio em stand-by, assim. Eu tinha uma lista para ler só premiados. Então eu peguei assim a lista dos prêmios Jabuti, eu peguei a lista dos prêmios Nobel, Que eu peguei a lista iludida. do iludidíssima, ridícula, né? E aí eu peguei a lista do prêmio Pulitzer. E, e eu tinha já lido alguns outros Pulitzers, inclusive um outro que eu vou falar que também foi premiado nesse prêmio que é bem importante dos Estados Unidos.
E daí caí na Cor Púrpura, porque eu já tinha também ouvido falar do filme, nunca tinha visto o filme e tal, mas fui ler o livro antes. E esse livro eu ganhei da Ana Juste, ela que me deu. E fui ler, né? E a Cor Púrpura, gente, conta a história da Celi, da Scout, né? É uma história assim que é voltada. Na verdade, é a história de uma menina, né, da Celi. Ela é negra, né, praticamente analfabeta, no sul dos Estados Unidos, né? Foi brutalizada desde a infância, estuprada, enfim. E ela escreve, durante o livro, ela escreve cartas para Deus pedindo para ela ter uma vida diferente e tal. É, e aí ela tenta também fugir. Ela não tenta fugir, mas ela começa a perceber assim que aquela vida dela, ela não aceita. Mas ela percebe que todas as pessoas negras ao redor dela aceitam aquilo. Então ela começa a se questionar, né? E o livro é uma grande história de pessoas na situação de escravidão. Ela é a narradora, mas o livro é uma história de várias pessoas, de vários pensamentos, de reflexões que ela tinha, que ela achava super estranho as outras pessoas não terem, mas ela também não sabia explicar por que ela tinha, porque ela é praticamente uma criança, né? Então ela é uma adolescente. Então ela começa a perceber assim que não tá certo o que ela vive, mas ela vai naquela vida, ela vai passando por aquilo, e daí ela acaba sendo, ela acaba tendo que casar com um homem extremamente agressivo, que era dono dela, né? Então é uma história extremamente triste e ambientada no sul dos Estados Unidos, né? Então eu acho que a grande aula do livro é a aula de história que tem aqui no contexto, né? É a aula de história que está por trás da história da Celi, porque daí você começa. O Sul foi, né, extremamente violento em relação ao racismo, né? Lógico, os É dois, ainda. o país inteiro, e é ainda, é verdade. E é um livro escrito no intervalo entre as guerras, assim, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra. Então, um momento de muita ebulição, um momento de muita é, de muita dúvida, né? De muita incerteza, de você não saber o que vai ser da tua vida, porque eu acho que, eu não sei se vocês já pararam para fazer isso, eu vivo fazendo essas coisas assim, bem, né, sem noção. Mas eu penso assim, cara, como será que é viver num período entre guerras? Mas aí não é só ficar pensando como será viver, é assim, me colocar numa situação de uma pessoa num período entre guerras. Aí eu fico lá mentalizando, falo assim, cara, imagina, você ia ter saído de uma guerra, né, uma coisa que devastou o mundo inteiro, e aí tá ali, né, iminente que vai acontecer outra. Deve ser uma coisa enlouquecedora, né? A gente já tá meio enlouquecido de não saber quando que o negócio do coronavírus vai acabar. Quem que não tá. Será era você que tava com a, com a conexão ruim, Guria? Não. Eu acho que era. Bom, não sei, para mim travou Tá, você, tá, mas você também voltou travou pra agora. mim, mas vamos lá. Então, assim, eu acho que esses livros, né? Esse livro, A Cor Púrpura, ele me deu uma ideia tão inocente da opressão do racismo, da opressão da escravidão, porque ali, né, a gente não pode nem dizer que era o racismo como a gente vê hoje, ali era escravidão mesmo, você era subjugado, né? Então é muito triste a história, mas é uma história termina de um jeito muito feliz. E eu acho muito lindo o jeito que termina esse livro. E eu chorei horrores nesse livro. Esse é um daqueles livros que como diz a Evelyn não está aqui, ela disse que ia entrar mais tarde. Cadê a Ela disse que Evelyn? chorou de comer ranho. Eu É amo a essa cara expressão dela. dela. Chorou de comer ranho.
Então, assim, A Cor Púrpura é maravilhoso. E é de uma mulher, né? Maravilhosa também, negra, Alice Walker. Então, acho que é legal também. Eu depois, gente, dessa live, eu vou colocar nos stories da Toda Letra todos os livros que a gente indicou aqui, tá? Eu Para tô tentando vocês arrumar essa poderem ter câmera, tá anotado. escura. É. Vamos lá, deixa eu dar uma Melhorou? olhadinha enquanto você. Mais ou menos. Eu vou dar uma olhadinha enquanto você vai arrumando aí. É, tem várias. Tenho uma professora que sempre entra aqui, que é a professora Fanny, né? Tá desde a primeira live assistindo lá do tempo da escola. Hoje minha irmã reencontrou ela, estão fazendo amizades aqui nas conversas. A Isa falou que dá vontade de ler todos. Dá vontade mesmo. Esse é o meu desespero diário, no caso, né? Porque eu quero ler tudo. E a professora Fanny, ela disse que também tinha uma lista. Ia ler só os clássicos brasileiros. Aí ela disse que eu tumultuei tudo. Olha só. Você Criei um tumultuou tumulto. a lista de todo mundo. Uhum. E daí a minha irmã fala, imagina se falássemos também de filmes. Meu Deus do céu, daí é um problema. A Maria Paula disse que esse é o problema das lives da Ana. Querer ler tudo e ainda tem Melhorou? alguns Tá que são ruim também ainda? filmes. Ainda tá escuro. Eu, Ainda tá hein? Que escuro. estranho. Mas tudo bem. A Deixa eu Maria disse trocar para deixa eu trocar colocar. de lugar, então. Levanta o celular. Alguém falou aqui. Eu não sei. É alguém com um nome que eu não sei exatamente quem é. Da Vou trocar de Cantamiro, lugar. acho. Melhorou? Melhorou, Ah, deixa eu agora pegar. Eu vou sim. pegar os meus outros livros aqui que eu tinha separado, porque eu vou aproveitar esse teu gancho do História Americana aí, Ah, para falar de um livro que inicialmente não estava na ficou muito proposta, melhor né? agora. Muito melhor. Ficou, eu mudei de Uhum, cômodo. muito bem. Que é Aline está no Contraluz. Eu acho que tava. Eu acho que tava sim. Agora melhorou, né? Eu tirei o A óculos, então Dani não tô diz que tinha a enxergando muito lista dos bem. clássicos brasileiros também, iludida. Ai, qualquer Ai, lista que a gente faça é ilusão, na verdade, sim, e né? daí a do Só Leio Mulheres diz que já desistiu de listas, porque cada live é um livro novo. É verdade. Nem me Eu vou, fale. eu vou fazer um merchan agora pro Soleil Mulheres. Você tem que seguir essa página, porque lá só tem livro de mulheres, são uns livros muito foda. Então sigam lá, porque tem várias ótimas indicações. Muito boas, viu? Agora só baixa um pouquinho até. Ai, Carol, por favor. Ó, Carol, vamos parar com a exigência. Me ajuda a te ajudar. Mas Quando você for o. falar do Paraná Preto, a gente chama a Carol também. Isso, merchan, merchan. Mas voltando, então a gente estava falando da história dos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos, nessa questão de racismo, ela é bastante diferente da história brasileira, né? Porque nos Estados Unidos, depois que eles tiveram uma guerra muito sangrenta, né? E, assim, tem alguns anos que eu estava vendo um filme. A Isabela falou do filme aí, né, Isabela? E aí eu tava vendo um filme que se chama Lincoln, Caçador de Vampiros. E é uma pira totalmente louca, que é o presidente caçando vampiros no meio da guerra civil. É uma pira muito errada. E aí ele vence os vampiros, né? Enfim. E aí, claro que traz ali algumas pinceladas de coisas que ocorreram na Guerra Civil. E eu percebi que eu não sabia nada de história americana. Nada. Aí eu comprei um livro, Que você né? deu pra mim. É, isso mesmo. Aí, assim, para dar pelo menos um norte. E aí depois a gente consegue entender melhor esse contexto da Guerra Civil americana e como isso foi marcado lá, né? Aqui no Brasil, aparentemente, a gente sabe que teve, veja. Não, eu tava falando aqui, Aline, que esse Instagram, ele sequer avisa que tá chegando perto. Não, ele Tipo, é não tá nem assim, aí. acabou. Ele não tá nem Acabou. aí. Ele fala, beleza, Cortamos. então, tchau. Tchau, gente, né? E daí, porque você só pode fazer de 1 hora. Então, por isso
que a gente caiu assim, essa coisa, né, para dar uma emoção. Não, não caiu, gente. Foi o Instagram que com 1 hora de live ele corta mesmo. Essa coisa assim, simpática, né? Então vamos retomar. Você estava falando Estava falando da Guerra Civil da lá nos guerra, que daí Estados você não sabia Unidos, nada né? da história dos Estados Unidos. Não sabia, fui pesquisar, li um livro, aí assisti um filme muito louco, que é um filme que o Lincoln caça vampiros. E aí, no final das contas, depois desse filme, eu falei, entendi, vou ver um filme de verdade. Aí vi o filme Lincoln, que é um filme, né, que não tem vampiros. Embora eu goste muito Maravilhoso, né? de Deu vampiros Oscar para ele, né? e deu Oscar, deu Oscar. Eu gosto de vampiros, né? Sou fã do Crepúsculo, mas essa é uma outra discussão. E aí, no final das contas, um belo dia eu estava também ali. A Isa falou dos filmes, né? Oi, Tô Sandra. falando dos filmes. Aí um dia desses, eu tava ali zapeando na TV, e aí tava passando o quê? 12 anos de escravidão. Puta, maravilhoso, né? Meu Deus, esse também chorei de comer ranho. Por que que a Mas eu não li o livro, eu pessoa só vi o filme. faz um filme desse? Por quê? É um livro, é um filme incômodo demais, né? Mas ela faz justamente para isso, né? Que é para incomodar. Gente, se vocês já viram, já assistiram ao filme, por favor, assim, se tiverem estômago, porque eu não fiquei muito. Esse é um livro que eu não vou ler de novo. Uhum. Ele é muito bem escrito, assim, parece que você tá lá colhendo algodão, né? Com ele. Parece. É, mas assim, não tem a mínima condição de eu ler de novo. Mas de qualquer forma, então aqui ó, é o livro, tá? 12 anos de escravidão. O autor é a própria pessoa que foi sequestrada e escravizada, que é o Solomon Northup. O Solomon é o seguinte, a história é a seguinte, ele era, como a Ana falou, ao norte não havia escravidão dos Estados Unidos. Ao sul havia. E ainda se divide meio assim, não com escravidão, evidentemente, mas assim, o norte é um lado mais Civilizado. progressista, mais civilizado, menos racista. E o sul, eles são super conservadores, né? Bom, aqui também, né? O sul é meu país. Então, assim, o sul tá sempre errado. E aí a história começa ali contando que ele é um homem livre que mora no norte, um homem negro, mas um homem livre. E aí ele é sequestrado, né? Ele é contratado para fazer um serviço qualquer, que não acho que nem é o mesmo no livro, não é música. Porque ele era um cara das letras, assim, uma pessoa bem estudada. E aí ele fica. Vai jantar com essas pessoas, com esses dois homens. Tá sempre errado. Com esses dois homens brancos. E aí ele bebe demais, fica embriagado e é sequestrado. E aí começa a saga dele por 12 anos, até que ele prova que ele era um homem livre. E aí ele passa por barbaridades terríveis, né? E aí é uma tentativa não, né? É uma desumanização total que se faz com uma pessoa escravizada, né? E aí primeiro eles trocam o nome dele, né? Colocam o nome dele de Platt, que é um Uhum. nome aleatório. Isso aconteceu aqui no Brasil. Semana passada eu fiz uma fala para o pessoal da PUC, do curso de Relações Públicas, também falando um pouco sobre essa questão da negritude. E aí alguém me perguntou sobre essa questão dos nomes e tal. Aqui no Brasil, e via de regra em todo mundo, foi feito exatamente isso. Você sequestra a pessoa, aqui no Brasil especificamente, sequestrava ali da África, principalmente da região costeira, e aí chegava aqui, eles pegavam cada um de uma família, de um país, e mandavam para um lugar, falando idiomas diferentes, e trocavam o nome. Então era praticamente impossível que a pessoa se comunicasse e pudesse, de alguma forma, questionar ou resistir a essa submissão. Lá nos Estados Unidos, durante o período de escravidão, também.
Então ele conta que ele trocou de nome e ele era casado e tinha duas filhas. Então o tempo todo ele fala, né? Não, eu sou um pai de família, eu sou um trabalhador, eu sou um homem livre. Mas aí seria a palavra de uma pessoa negra ao sul dos Estados Unidos, dizendo que é do norte, que é livre, contra a palavra de fazendeiros, né? Que também estão sempre errados, inclusive no Brasil. Então, Só um o que... adendo. só um adendo. Então, é um livro que vale muito, primeiro pelo contexto histórico. Se você quer entender um pouco mais sobre os Estados Unidos e até esses conflitos étnicos que ocorrem até hoje, é Uhum. interessante. E segundo, por esse relato, né? O que o Solomon sofreu nos Estados Unidos, creio que não seja diferente do que as pessoas que foram escravizadas no resto das Américas sofreram. Então, é um relato muito intenso. Como eu disse no começo ali, eu não sei se todo mundo pegou, eu não tenho as moral de ler de novo esse livro. Realmente não tem como. Se for ler, Mas prepare a caixa de lenço. nossa, bicho, eu não sei porque às vezes tem a questão da proximidade do tema, né? Se eu tivesse nascido em 1800 e alguma coisa, provavelmente eu viveria todas essas coisas que ele viveu. Então, pode ser que tenha essa questão da proximidade, mas de qualquer forma é isso mesmo. Prepare a caixa de lenço, mas é uma leitura que vale e te faz Não, rever a história, e se você né? tem um mínimo de humanidade, você sofre com essa história, né? É Sim, claro que existe a sim. coisa da proximidade, mas é triste demais. Eu quero pegar o gancho com essa história para falar desse livro aqui, ó. Esse livro eu também não tenho. Então eu vou mostrar a capa para vocês. Esse daqui. Os Caminhos para a Liberdade. Então o nome em inglês Underground Railroad. Chique, né? E o Bilíngue. nome, eu sou bilíngue, é. E o nome do autor é Colson Whitehead. Esse autor, ele foi vencedor do Prêmio Pulitzer de 2017. Ele estava aqui na minha lista lá dos clássicos Pulitzer jabutis que eu queria ler, mas vejo que eu li bastante, se for olhar. Ai, ai, Ana. Antes de eu começar a falar, deixa eu falar umas coisas que entraram aqui. Então, gente, antes só para lembrar, a gente não caiu, viu? É porque o Instagram simplesmente acaba a live com 1 hora. Agora, a gente, na próxima hora, a gente precisa encerrar, senão vão cair tudo de novo, né? Acho que não, as pessoas não vão ficar a noite inteira falando com a gente. Mas, enfim, a Sandra entrou, o Léo na TV. A Sandra, aprendi tanto com a Aline como aluna, ficava encantada com a postura madura e militante. Né? Bem isso. Comuna. Comuna. Tudo comunista. Então, assim, esse livro aqui, Os Caminhos para a Liberdade, ele conta a história da Cora. A Cora é uma menina super novinha também, assim, é bem parecida a ideia da Celia ali na cor púrpura, né? Porque também é uma criança, só que ela é uma criança, ela já é uma adolescente, e ela teve uma mãe que era totalmente contra a escravidão e se rebelava o tempo inteiro. E ela perdeu a mãe por causa disso. Isso não é spoiler, tá, gente? Porque isso está logo no começo do livro. É, E ela perde a Livro mãe, não tem assim, spoiler. não, ela perde a mãe para essa rebeldia. Então ela cresce querendo fugir. A mãe, na verdade, acaba perdendo a vida porque ela a vida inteira quis fugir. A vida inteira ela tenta fugir. E a mãe, né? E é recapturada e volta para a fazenda e volta para a escravidão, mas a mãe dela nunca desistiu de fugir. E a Cora tem esse espírito. Então ela fica tentando assim convencer as pessoas em volta dela, não, vamos fugir, vamos fazer um plano. E aí ela consegue convencer um amigo dela a fugir. E a fuga deles se dá por essas ferrovias históricas que tem nos Estados Unidos, que diz que foram ferrovias de fuga de escravos. E o livro reconstrói essas fugas. Havia muitos. Nas ferrovias havia pontos de encontro, que Isso, era
entre as pessoas escravizadas, elas sabiam, Põe mais perto o teu. opa, desculpa. No cruzamento com tal lugar tem alguém Vai ter que alguém geralmente para te ajudar. isso, geralmente até pessoas brancas, né, que Sim. conseguem te esconder por uns dias. Então tinha um esquematozoide aí para fugir. Sim. Gente, e o livro, Aline, você já leu esse? Não, esse Nossa, não. você precisa ler. É um livro assim. Você vai indo nas ferrovias com eles. Você vê, você sofre, porque tem cidades em que eles param, que eles vão ter que se esconder, porque eles daí começam a ser procurados. Eles conseguem fugir, mas eles começam a ser procurados. E eles vão indo, passando por várias cidades e várias famílias brancas ajudam eles. Então, assim, é muito bonito de ver, porque você percebe que não era todo mundo que aceitava aquilo, né? E não É, é. e não é, exatamente. Assim, famílias que correram muitos riscos de esconder eles nas casas, né? Assim como a gente vê histórias de alemães que esconderam judeus, né? Então, essa história, por isso que se chama Os Caminhos para a Liberdade, porque conta toda a história da Cora tentando chegar num momento, tentando chegar no norte. Ela sai do sul para ir para o norte, porque ela ouvia dizer que no norte ela podia ser livre, né? E assim, é muito emocionante esse livro. Esse livro eu também chorei bastante, assim, em vários momentos, porque você tem uma outra visão das coisas, sabe? E eu não sabia desses caminhos nas ferrovias, desses pontos de parada, né? De como eles passavam as mensagens uns aos outros, porque isso também é uma coisa impressionante nesse livro. A gente pensa nisso hoje, WhatsApp, ó, estamos aqui, o ponto de encontro, né? Gente, eles tinham formas de comunicação e mesmo assim eles conseguiam saber exatamente para onde eles tinham que ir. Às vezes eles chegavam no livro, a Cora e o amigo que ela conseguiu convencer, não muito convencido, porque ela era muito persuasiva. Você imagina ela assim, super serelepe, persuasiva tal. E você vê que acho que é César o nome do amigo. Você vê que ele foi convencido, mas nem tanto. E daí, várias vezes, ele se pega pensando assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô correndo todo esse risco, né? Eu não acredito que você me convenceu a fazer isso. E aí, quando você percebe, assim, tem momentos que ela chega em determinados pontos da ferrovia que a ferrovia acaba. E aí ela fala assim, tá, e agora o que eu vou fazer? E daí do nada chega um povo. Do nada, chega e fala assim, é por aqui, ó. É por aqui, você vê. Gente, é impressionante esse livro. Impressionante. Vocês precisam ler esse Os Caminhos para a Liberdade, Prêmio Pulitzer de 2017 de ficção. Muito bem, vamos pro próximo. Próximo. Michele! Michelle Michele! Obama, a rainha do mundo A rainha das contemporâneo, rainhas. a rainha das rainhas. Esse livro aqui eu ganhei de presente. Opa, voltei. Tô sem bateria Aí. quase. Eu ganhei de uma pessoa que sempre me dá bons livros, que é o Lucas. E aí, quando saiu, eu fiquei enlouquecida, né? Preciso ler esse livro, meu Deus do céu, né? Porque afinal de contas, quem é que não gosta da Michelle Obama? E aí fui ler o livro. Né? Esse livro parece muito com o livro do Lázaro. É muito intimista, é um relato em primeira pessoa. Então, ela conta um pouco da infância dela, ela é de Chicago, né? E de uma família bastante humilde, né? Não pobre, mas bastante humilde. E aí a família dela sempre priorizou a educação. E aí ela vai, estuda direito nas melhores faculdades e bababá. E sempre, né, sendo uma mulher muito inteligente, com uma inteligência acima da média. Oi, Nádia! E aí ela. E ainda quando ela chega na faculdade,
quando ela morava em Chicago, ela estudava em escolas públicas e sempre tinha pessoas negras, né? Mas quando ela vai para a faculdade de Direito, só tem ela, né? Vocês já assistiram Todo Mundo Odeia o Chris? E alguém que. As pessoas que Uma ou são. outra. Você nunca assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Pelo amor de Deus. Acho que assisti uns pedaços só, guria. Todo mundo que é negro, que assiste Todo Mundo Odeia o Chris. Cara, aquilo Se vê é assim, naquilo. é cirúrgico, porque em É algum mesmo? momento alguma coisa vai acontecer com você desse jeito, né? Sei lá, ele vai estudar lá no Corleone, que é uma escola que fica próxima à comunidade ítalo-americana. E aí só tem ele de negro. Meu, isso aí é uma coisa que acontece na faculdade, né? Na minha turma, eu, a Paola e o Diego Sarza, né? Eu Uhum, acho. uhum. O Renan também, né? Então, assim, tirando isso, oi Danilo. E aí o povo é muito interessante isso, porque ela tem essa percepção quando ela vai para a faculdade. Uhum. Mesmo sendo fodona, mesmo sendo inteligente, mesmo sendo, né? Ela tem essa percepção. Mas como era uma pessoa muito brilhante, ela logo consegue um emprego num escritório fodão lá, eu não me lembro o nome. E aí tava lá, sendo chefe de todo mundo, né? Ganhando as causas e sendo fodona como ela é. E aí chega quem? Obama. Obama. Obama falando, ei, tem um estágio? E tinha. Você já pensou, né? O Obama pedindo estágio? Que doido, né? Que dó. E tinha o estágio, claro. Ele também, um cara brilhante, da mesma universidade, por sinal, calouro, né? Não se conheciam na universidade, foram se conhecer no trabalho. E aí ele, né, muito indiscreto, fica dando em cima da chefe. E ela adverte ele por isso. E aí ela fala, mas ele era tão bonito e gracioso que eu resolvi sair com ele. Enfim, ele venceu pelo cansaço. E aí se casaram, tal. E aí ela conta essa primeira parte e na segunda parte ela vai, oh, desculpa. Na segunda parte ela vai falar do Obama que nós conhecemos, né? O cara que é político, que vinha se destacando no Partido Democrata. E aí surgiu essa ideia mirabolante de ser presidente dos Estados Unidos sendo um cara negro. E aí ela fala assim, escuta, que você tomou alguma bebida alcoólica? Tomou drogas? Você usou drogas? Porque não pode, assim, não é que não pode, mas você vai se expor as crianças a um negócio que nunca aconteceu antes na história do mundo. Você tem noção disso? Ah, ele saiu um filme da. Eu não vi ainda, preciso ver. Também Vou não ver vi. domingo. Também Vou quero ver ver. domingo. E daí ele E falou: aí. quero ser presidente. E aí começa essa trajetória maravilhosa dele, a presidência dos Estados Unidos, né? Gratidão total. Nossa, queria votar lá nos Estados Unidos para poder votar nele. Nossa, né? Sim. Nossa, bicho. E aí ela conta como ela participou dessa campanha. Porque a Michelle, ela nunca foi uma primeira-dama figurativa, né? Porque Sim. a primeira-dama geralmente tem essa função, em linhas gerais, da política do mundo, né? O Sim. primeiro damo não aparece, né? Quando é a esposa que ó. Mas a Aham. primeira dama, em geral, ela tem essa função de amenizar as cagadas do marido, É. fazer a Participar das social. ações voluntárias, Isso, assistencialistas, blá blá isso, blá. isso. Uhum. E em linhas gerais, nós que trabalhamos com marketing político, isso é bem positivo, né? Dá uma humanizada no cara que geralmente está fazendo merda em algum momento. E aí a Michelle, ao contrário, ela era uma pessoa que ia fazer, por exemplo, nas prévias, ela tinha comício do democratas, prévias democratas, que o Obama não ia, quem ia era ela. O Obama ia para outro compromisso e ela ia lá falar em nome do candidato. Então, um candidato, Tem luz própria, né? luz própria, total, total. E aí ela vai contando essa trajetória. E aí ela conta do baile, né? O dia que ele. Eu até mandei a foto para vocês, né? Um pouquinho mais cedo. Não sei se você chegou a ver.
Eu vou ver se eu acho aqui. Eu vi. Aham. Essa foto aqui, vejam se vocês conseguem enxergar. Tá dando pra ver? Um pouquinho mais pra cá. Aí? A de Foi? baixo, né? A de Essa aqui baixo. debaixo, isso? Não, não Essa estamos vendo foto. nada, guria. A gente tá vendo tua mão. Não. Não, Calma aí, agora. também não. Meu Deus, gente. Deixa eu virar assim. Acho que fica melhor. Aí, ó. Essa Isso, aqui, ó. beleza. Ótimo. Estão vendo? Uhum, uhum. Essa foto aqui é o dia da eleição do Obama, do primeiro mandato, em 2008. Então, tava lá o Obama e a família toda da Michelle, né? Inclusive a mãe dela mora com eles, morou com eles durante esse período. E aí ele super tenso, super, né? Meu Deus do céu, e a mãe dela, ela fala muito dessa figura materna forte, né? Que era a mãe. E aí a mãe dele do lado ali, e ela diz ali no livro que ela tava surtando, né? E eu surtando, não podia ficar do lado dele. Porque o que eu ia fazer se ele não ganhasse? Eu tava surtando. E aí, no final das contas, glória a Deus, ele ganhou, deu tudo certo. E aí ela conta desse baile, né, de posse, de uns meses depois. São 10 bailes. 10 bailes. E aí Sempre? ela conta que sempre, em linhas Hum, gerais, né? Mas assim, o entendi. Obama foi uma eleição tão louca, foi um negócio tão inédito que foi, aquilo foi uma loucura, né? Então Sim. eles foram nos 10 bailes e ela conta assim, eu tava exausta, não aguentava mais, mas era uma coisa tão inimaginável Que que tinha que eu ir, acho. né? Não, e às vezes ela diz assim, eu não achava que. Às vezes eu não achava que era verdade, assim. Eu tava lá, eu tava com meu marido, eu tava com as minhas filhas, mas era uma coisa tão louca que não caiu muito bem a ficha. E depois ela foi se destacando no governo, né? E sempre, assim, é uma pessoa que esteve ao lado do Obama, né? E agindo politicamente, inclusive participando de decisões, né? Então, é uma história muito bonita. E depois ela fala no pós, né? Pós-presidência, pós-Casa Branca. Ela tem uma fundação, ela é extremamente envolvida nas causas sociais. Ela tem uma atuação muito forte na educação de meninas, Uhum. né? Não só nos Estados Unidos, como em vários outros países. Então é um livro que vale muito a pena ler. É assim, é apaixonante a história da Michelle. Quem gosta do Obama, eu, né, sou suspeita, mas quem gosta do Obama passa a gostar ainda mais dele, porque você Por ter entende casado o. com uma mulher como a Michelle. Assim, é uma relação muito de parceria, não é um. Porque, em linhas gerais, né, não, é o Michelle Obama, esposa do Barack Obama. E interessante que isso não acontece com ela, né? Não, Ninguém fala esposa do Barack Obama. não, é a Você Michelle fala Obama. Michelle Obama. Uhum. Você, Sempre teve força ela própria. É, sozinha. incrível. Então, assim, e ela fala disso, né? Eu não sou alguém que sou esposa de um advogado, de um senador democrata. Não, eu sou uma advogada que fui chefe do advogado, do senador e do presidente. É uma coisa sensacional. Então, assim, vale muito a pena ler essa minha indicação, minha história, Michelle Obama. Eu não vi ainda, Mariana, o filme. Vocês já Eu viram? quero Como é que foi ver. isso? O Só Leio Mulheres diz que queria tanto uma Michelle dessa como primeira dama. Nossa, É, né? Queríamos ela. cada um tem a É, cada Michelle um que tem a Michelle merece, que amor. merece, né? Eu queria falar sobre mais um livro. Eu não sei se você tem mais algum aí, Aline. Ou acabou teu? Não, acabou. Certo. Então a gente vai terminar com o seu, tá? E daí a gente chama a Maria Carolina. Não sei se ela vai, se ela tá aqui ainda. Não Carolina, daí é sei Maria também. C. Tá aí, Depois eu Carol? vejo. Mas eu queria falar um último livro antes de você falar do seu. Se você quiser, eu também falo do seu, mas eu acho que você deveria falar. Que é da Scholastic Ah, Mukasonga, chama A Mulher de Pés Descalços. A Scholastic, ela é uma escritora da Ruanda. E imagina, gente, a invisibilidade desta pessoa, né? Mulher
negra da Ruanda. No meio Assim, da Guerra Civil. no meio da Guerra Civil. Então, assim, é uma história incrível. Ela conta a história da mãe dela. É uma história extremamente triste, né? É um relato muito sentimental, assim, de tudo que ela passou na vida dela, de tudo que acontece com a família, a figura da mãe na vida dela, né? E ela fala dessa mulher de pés descalços, tem toda uma. Esse spoiler eu não vou dar, mas eu queria que vocês lessem o livro para vocês entenderem por que ele se chama Mulher de Pés Descalços, porque eu acho que é um significado assim muito incrível do livro. É um livro curtinho, se vocês forem ver, é um livro pequenininho, e assim, com certeza é a única escritora ruandesa que eu já li. Nossa. Eu não, inclusive, eu devia até ter tido a curiosidade de procurar outros escritores de lá, né? Mas ela conta essa história toda, né, em memória da mãe, da Estefânia, que é a mãe dela, que foi assassinada pelos Hutus na Guerra Civil da Ruanda. Então é uma história, na verdade, assim, recheada de muita tristeza, de muito preconceito de todo tipo, preconceito de raça, preconceito de gênero. É, mas ela é maravilhosa, gente. Vocês deviam fazendo Leia Mulheres aí de vocês. Muito legal esse livro, né? Um livro curtinho, rápido. É, Esse livro, a gente teve a sorte de ouvir ela falando do livro, né? Sim! E a gente tirou uma foto com ela também. Ela foi para Flip, né? Então, assim, é incrível esse livro. E aí, gente, eu queria fechar essa conversa primeiro, agradecendo imensamente a Aline por ter, né, participado. Não, acho que não teria conversa melhor nesse dia 13 de maio, que, como você bem lembrou, é um dia de reflexão. Algumas pessoas colocaram aqui na lista, né? Aqui nas conversas. Anota aí esses livros. Vou colocar nos stories da Toda Letra todas as indicações dos livros de hoje. E eu queria terminar com a indicação More, né? Não. Que é o livro da Aline. A Aline Reis, se vocês não sabem, escreveu um livro, se chama Paraná Preto, foi o livro de TCC dela, e ela publicou e escreveu junto com a Maria Carolina, que estava aqui. Depois eu vou até. Deixa eu ver se a Maria Carolina está aqui. Eu acho que ela acabou. Eu vi que ela tinha entrado de volta logo no começo. Carol, cadê tu? Carol, se você estiver aí, é, se manifeste. Mas a Aline escreveu com a Maria Carolina, então eu queria que você contasse um pouquinho do teu livro. E acho que isso ali, que também, né, entre outras coisas, de todo o teu vasto conhecimento sobre o movimento negro, né, sobre todas as lutas aí, tá ali, todas as lutas do movimento negro. Acho que você também criou ali uma voz super importante ao escrever, né, esse livro com a Maria Carolina. Então, queria que você contasse um pouquinho, e daí depois eu chamo a Carol para dar um oi pra gente também. Então, que é a audácia, né? Colocar o livro no meio de tanta indicação boa, mas não se nega um merchan. Então, o livro é esse aqui, ó. Besta. O livro é Paraná Preto, da editora Ítala, que é uma editora aí de Curitiba. Foi um trabalho que a gente fez de TCC, né? E é um trabalho, assim, que ele parecia uma gestação, né? Eu vou ter que pôr para carregar o celular. Porque antes de chegar no quarto ano ali, que é o ano do TCC e do decidir o tema e etc, etc, isso já estava decidido. Isso já seria um livro e a gente ia tratar. Então, a gente fez um mapeamento, é um levantamento que não tem nenhum levantamento semelhante aqui no Paraná. A gente mapeou algumas instituições, algumas organizações
que compõem o movimento negro, porque o movimento negro ele é muito misturado, né? Não tem uma direção geral, não tem uma. Cada um caminha para um lado, cada um tem uma abordagem. Então, a gente resolveu levantar algumas dessas organizações no Paraná e compilamos todas essas entrevistas em um livro-reportagem que é o Paraná Preto. Nessas pesquisas que nós fizemos, o que chamou a atenção primordialmente é a falta de bibliografia a respeito do movimento negro no Paraná, né? Porque a gente tem um imaginário de que o Sul não teve nenhum tipo de relação com a escravidão ou com pessoas negras, né? Aqui no Paraná, especificamente, o número de pessoas negras no primeiro censo agropecuário era de 24 mil pessoas. Era baixo. Mas porque o Paraná é a quinta província ainda, né, de São Paulo. A gente fala tanto, né? Não tem república, é uma província. Então, assim, era pouca gente, pouca fazenda, pouco dinheiro. Então, de fato, havia pouco fluxo de pessoas escravizadas. No entanto, Curitiba é a capital do sul do país onde existe maior população negra. E em nenhum momento a gente tem uma reflexão acerca da população negra no Paraná. Porque nós somos italianos, nós somos nipônicos, nós somos poloneses, até holandeses nós somos. Mas nós não somos negros, né? Nós não somos africanos. Então a ideia do livro é trazer essa presença e essa provocação, né? A gente começa dizendo até, inclusive, que não é o intuito no livro não é encerrar as discussões acerca da presença negra no Paraná, pelo contrário, é iniciar as discussões acerca da presença do movimento negro e das pessoas negras no Paraná. Então, a gente fala com várias organizações. A primeira delas, a gente fala com a Rede de Mulheres Negras, que é de Curitiba, né? Que é maravilhosa, é uma coisa sensacional. Se vocês tiverem a oportunidade, por favor, conheçam, acessem lá o Facebook ou as redes sociais delas, que é um trabalho muito lindo. E aí a gente passa por Maringá, Umuarama, Londrina. Londrina é um centro muitíssimo importante do movimento negro no estado. E vamos contando histórias, né? A gente divide os livros, o livro em uma primeira parte falando de uma organização, né? Por exemplo, lá a Rede de Mulheres Negras. E aí, no mesmo capítulo, a gente traz um perfil de alguém que se enquadra nessa descrição, né? Uma mulher negra, né? A gente fala de educação, então vamos falar com um professor. E aí foi uma experiência bem bacana fazer isso, foi um alento, assim, a gente conseguir publicar isso depois, né? O mérito de publicação é todo da Carol, porque eu sou péssima com as burocracias da vida. Nem li o contrato, ela que assinou, então. Então, assim, ela que faz essa questão da organização, inclusive durante as entrevistas fora de Curitiba, né? Viagem, passagem. Carol, graças a Deus você existe. Deixa eu entrar com a Carol aqui um pouquinho e depois eu já volto com você para verem a carinha dela. Calma aí. A gente vai entrar com a Carol, que é a segunda autora, que é a autora junto com a Aline. Ei, Carol, Oi! olá! Carol que Ai, escreveu gente, eu Paraná nunca fiz isso, não Preto. sei fazer essas coisas. Não, é só pra gente ver tua carinha, pra você dar um oi, pra Ó, gente eu saber que saí você também é correndo, autora. coloquei uma echarpe aqui porque eu tô de pijama pra ninguém me ver. Claro, mas gente, todo mundo. Eu tô de pijama da cintura pra baixo. Tamo tudo aí. Mas que legal, Gente, Carol. Eu queria também agradecer, né, que você assistiu a live, mas também te apresentar para quem está assistindo que você aí é uma das responsáveis de ter esse registro super importante, né, no Paraná, desse livro que vocês fizeram. uhum.
Sim, realmente é algo que a gente trabalhou, né? Como a Aline disse, a gente sempre teve essa ideia, né? E a gente colocou lá em prática no nosso TCC, né? Na faculdade. E realmente acho que ainda não existe algo parecido aqui no Paraná que conta a história do movimento negro, né? Da negritude no estado, né? E além, acho que de contar, né? Um pouco da história desses grupos, enfim, como eles se articularam, acho que o fato de também colocar em prática um lado da nossa formação que a gente não coloca muito, mas o jornalismo literário mesmo, de decorrer com as histórias, acho que foi o mais bacana, assim mesmo, porque a gente deu rosto, né, e deu voz para muitas pessoas, né, e Uhum. contar realmente a história delas, né, acho que isso foi bem legal mesmo, né, a gente escreveu em Contar que elas 2012, existem para um estado que diz que elas não sim, existem, né? sim, e a gente escreveu em 2012, a gente publicou em 2015, né, o livro. E acho que a Aline já falou um pouco, né, sobre essa questão da representatividade, né, e como isso é importante, da questão, acho que até agora, né, no aniversário de Curitiba e em março também saiu uma propaganda da prefeitura, né, e negro é esquecido, né, sempre são os imigrantes europeus, né, e a Sempre. negritude está sempre, enfim, por fora de todas essas Invisibilizada. questões, né, É. A e Aline até diz que quando a gente jornalismo fala de literário foi a tua parte, Oi? que ela não sabe fazer isso. A Aline diz que jornalismo literário foi a tua parte, que ela não sabe fazer isso, não. Ah, bem capaz, mentirosa, bem mentirosa ela. Ai, não, foi um trabalho bem em conjunto mesmo. Que legal. Carol, obrigada por entrar aqui com essa sua echarpe chiquérrima. Vou voltar para a Aline para a gente se despedir. E Beleza, volte nas outras lives aí. Tem outra vou depois de amanhã, voltar. tá bom? Então tá bom. Beijo. Beijocas. Tchau, gente. Chamando a Aline para dar tchau. Voltei. Legal, Aline. Acho que foi super bom, né? Eu estava empolgadíssima com essa live, as expectativas foram todas alcançadas e ultrapassadas. Acho que a gente sai daqui com um monte. Eu já saí com um monte de livro que eu quero ler, porque tem vários que você falou que eu não Né? li. O do Lázaro eu não li, o da Michelle Obama eu não li. Então, enfim, né? Já saímos todos aqui desesperados com mais livros na nossa lista. E fiquem ligados, vocês aí da Toda Letra, eu vou colocar nos stories, vou colocar no destaque também os livros que foram indicados aqui pela gente. E como eu sou uma pessoa muito chique, a primeira parte da live eu já coloquei no IGTV, olha só, né? Ah, que agilizada! Muito agilizada, porque tava ali já assim, põe no IGTV, tava lá escrito, né? Daí eu já vi que dava para fazer isso. Então vou fazer isso com essa segunda parte também. E agradecer muitíssimo sua disponibilidade, todas as suas referências, a sua inteligência, o seu conhecimento, que sempre é bem isso, Dani, gratidão imensa, né? Porque é importantíssimo tudo que a gente falou aqui. E que bom que eu tenho alguém para chamar e para falar sobre isso com tanta propriedade. Então, muito obrigada. Ó a Carol com o Merchan aqui. O É Paraná isso aí, Preto, Carol! Paraná Preto está disponível no site da editora Ítala. Fica a dica. Fica a dica, é mais barato na editora. Compra lá, não tem frete e ajuda as autoras. E eu que agradeço, Ana. Agradeço ao convite. Acho que essas lives que a Toda Letra está fazendo são de extrema importância nesse período de pandemia, para não só para nos dar uma atividade para fazer, Um mas para nos respiro, trazer né? um respiro total, porque a gente vive uma situação gravíssima e se a gente não tivesse essas válvulas de escape, fica impossível manter a sanidade mental, e também por trazer essas discussões, né? Essa não é a primeira discussão importante em live da Toda Letra. Houve outros temas, outros livros, outros autores. Então, é muito interessante, muito importante. Eu deixo o convite para vocês todos e todas que acompanham essas lives, porque são muito, muito, muito legais. E aí vocês também saem com um monte de lista de livro, né? Podem gastar o dinheiro de vocês comprando livro. Isso, já saem mais desesperados.
E, gente, a nossa próxima live, então, é depois de amanhã, sexta-feira, às 8 horas. A nossa live sexta-feira é sobre livros para rir muito. Então, é um tema super leve, Eu tenho super vários. descontraído. Eu espero vocês. Aline, muito obrigada. Um beijão. Obrigada por quem assistiu a live e ficou aqui até o final. Beijo. Beijo.